Já está rindo, então acho que ele está me ouvindo. É isso? É isso? Vamos ver, vamos para o ar então, Zé. Vamos para o ar aqui, vamos ver agora sim se tu me ouve. Alô, Zé, boa noite. Boa noite, Renato. Que alegria te ver, rever, conversar contigo, é sempre uma satisfação. E a satisfação é nossa, a honra é nossa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui da Rede Atitude Positiva para falar sobre um olhar positivo, né, dessa tua experiência. Eu fiz uma abertura toda pomposa, disse que tu era uma das maiores vozes do rádio e uma das vozes mais bonitas, e não é porque tu estava aqui comigo, porque eu já te disse isso várias vezes, não é verdade? Obrigado, chefe. Obrigado. Tu não ouviu nada. Não, Fiz toda aquela abertura pomposa. Parece aquelas histórias de rádio que tu já contou para mim várias vezes, né? sim, isso acontece. Então, deixa eu te contar uma atitude positiva. Montamos esse link moderno que a gente tem agora, porque hoje, através de um pequeno equipamento, de um celular, com imagem digital, com tudo, a gente entra em televisão com a qualidade que antigamente não se tinha. Exatamente. Nessa semana, Renato, eu estou aqui também no meu sistema que eu estou falando, pelo qual eu estou conversando contigo e conversando com aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook da nossa live. E por alguma dessas razões, da minha inabilidade ou da minha pouca experiência, eu apertei em algum momento na tela, coloquei o dedo, touch, né? Com a intenção de estabilizar o aparelho no meu praticável aqui, à minha frente, só que eu fiz uma inversão de foco da câmera. Aí virou. Aí ele virou, então deixa eu contar para quem está nos assistindo que essas coisas são bastidor e às vezes são muito curiosas. Que a gente sofre, o bastidor às vezes tem umas situações pitorescas. Eu posicionei a minha câmera sobre um saleiro, foi um improviso aqui em casa. E quando eu bati na tela, a câmera virou para a boca do saleiro. E eu não conseguia retornar para a imagem frontal. E a menina da televisão falou: 30 segundos para entrar no ar. E o saleiro no ar. e o saleiro lá com o suíte olhando aquela imagem, né? Desesperado. Isso dá um nervoso na gente. Eu entrei suando no ar. Agora, quando eu ia entrar também contigo, eu não peguei o teu texto de abertura, a tua fala inicial, porque por alguma razão também não fui tão habilidoso no uso da máquina aqui na largada. Não, mas faz parte, e ainda bem que hoje a tecnologia, Zé, nos permite fazer essas lives, essas transmissões ao vivo, conversar de novo contigo é um prazer, trabalhamos tanto tempo juntos, sou um admirador, disse para ti realmente, já várias vezes, eu acho a tua voz, o teu timbre de voz, independente da tua técnica, independente do teu tutano, né, de tudo que tu tem de mente, né, de cérebro, de informação, né, de argumento, né, como bom advogado que tu tem, né? Independente disso, o teu timbre de voz é um dos timbres mais agradáveis do rádio. E olha que eu entendo um pouquinho de rádio, né, Zé? Sim. Então, na narração, por exemplo, eu sou teu fã, realmente. E não é por ser teu amigo, não é por estar aqui junto contigo, porque eu acho isso. Ainda esse final de semana, a gente estava ouvindo algumas narrações tuas de YouTube e umas entrevistas que tu deste para poder pautar aqui justamente a nossa conversa. E o pessoal aqui da redação do Rede Atitude Positiva ainda comentou. Que voz linda. Muito obrigado. Dá um abraço em todos. Talvez seja uma mistura daquele timbre de missioneiro lá do meu pai, lá de São Luís Gonzaga, com a voz da minha mãe, que é muito bonita. Minha mãe, a minha mulher diz assim: eu adoro ouvir a minha sogra falar, porque a minha mãe fala com aquele sotaque de Buenos Aires. Sabe que o bonairense fala com aqueles trejeitos meio dos italianos do norte da Itália. O italiano de Milão, ele é todo cheio de floreios para falar, fala pomposo, bonito. E a minha mãe, que mora em Buenos Aires há 40 e tantos anos, ela desenvolveu aquelas características do modo de falar e ela tem uma voz muito bonita. Tu sabes que, em certa ocasião, Renato, um pouco da minha vida familiar, para quem está nos acompanhando, a minha mãe era convidada para ir a umas rádios para participar de programas lá em Buenos Aires, lia umas cartas e tal, tipo uma coisa meio Zora e Onara, porque ela fala muito bonito. Que legal. E depois aconteceu um outro episódio assim. A mãe, no prédio onde ela morava, ficava aos fundos da TV América de Buenos Aires.
Aí a TV América alugou o terraço do prédio para instalar as parabólicas e tudo. Sim. Conheceram a minha mãe, que é uma senhora assim encantadora. E aí eles convidavam a minha mãe para lá ir fazer claque nos programas de auditório da TV América. E lá se encantavam pelo modo bonito como ela falava. Mas a minha mãe não tem formação alguma para ser profissional da área, né? Ela só tinha uma voz bonita. Tinha, não tem. Essa é uma coisa, graças a Deus. Minha mãe está bem saudável lá em Buenos Aires. Antes de entrar no assunto coronavírus, que é o que todo mundo quer ouvir também, Sim. nós precisamos só esclarecer de uma vez por todas, que já falamos isso outras vezes, mas nunca no ar, aqui ao vivo pela rede Atitude Positiva. 2 de maio de 1965, vai ser agora, hein? Já 2 de maio tá pertinho, né? 2 da madrugada. Puerto Vanda, não fica perto de Buenos Aires, fica em Misiones, na província de Misiones, né? É Colônia Vanda, lá na região de Misiones. Capital da província de Misiones é Posadas, é perto da tríplice fronteira lá. Porto Iguaçu, Foz do Iguaçu, ali tem Argentina, a região da província de Misiones, tem Brasil e tem Paraguai. Foi lá que nasceste. Interiorzão, lá uma pequena colônia de produção que vive das pedras preciosas. Foi lá que nasceste. Sim, lá que eu nasci. E a tua mãe está em Buenos Aires. O que eu queria entender, foi um acidente? Eles estavam passando por lá? Ou teu pai era de Puerto Vanda? Não, assim, Rapidamente. Claro, Estou esperando para jantar. Meu pai... não, a família compreende essas coisas. O meu pai, ele morou muito tempo na Argentina, conheceu a minha mãe. Meu pai com 28 anos, minha mãe com 14 anos. Ele já senhor de idade, já maduro, e ela menina. Se apaixonaram e casaram e tiveram meu irmão e eu. Mas uma diferença tão grande de idade assim, é muito difícil que a relação dê certo. Eu falo por uma experiência de vida, assim, que eu vejo tantos casais com tanta diferença de idade e que às vezes têm dificuldades. Bom, enfim, meus pais separaram e o meu pai voltou para o Brasil, Renato. E aí, então, eu fui criado pelos meus avós paternos no interior de São Luís Gonzaga. E a minha mãe saiu do interior da Argentina e foi morar em Buenos Aires e está lá em Buenos Aires esse tempo todo. Tem lá 40 anos. Eu estou com 54, talvez mais que isso. E essa foto aqui é de quando? Essa foto aí é uma história muito curiosa. Sabe que eu me dou bem com todo mundo, né, Renato? Eu sou uma figura assim, tolerante. Boa gente. És um gentleman. Eu tive poucas pessoas que não conseguiram acertar os seus espíritos comigo. E aí, na emissora que eu trabalhava nessa época, casualmente ocorreu um fato. O diretor estava me forçando a pedir para sair. E eu adorava o lugar onde eu estava e as pessoas com as quais eu trabalhava. Aí ele me botou a trabalhar num Natal à noite. Que a turma da linha de frente não trabalhava na noite do Natal. Quem trabalhava eram os profissionais. Segundo escalão. A turma jovem. Cachorrada. O que eu fiz? Eu digo, eu vou transformar esse limão em limonada. Me vesti a rigor com as cores daquele dia, com um sorriso de feliz, abracei todos os meus colegas e disse, vamos tentar fazer o melhor que a gente consegue. E coloquei em mim um espírito de tolerância, de alegria, e fui para o ar. E aí eu tenho várias fotos nessa noite com os meus companheiros lá na Central Técnica, nos estúdios. Então foi um momento assim. Isso foi 2012. Bom, não faz tanto tempo assim, mas a cara é de guri, a cara continua de guri, tu continuas com uma cara, né? Não tá pintando o cabelo ainda. Não, isso né? não. Então, tô com o cabelo um pouco grande pela quarentena. Mas e essa aqui ainda era na Argentina ou não? Essa foto foi para a credencial da Copa América do Equador. Olha só. Em Cuenca. Eu vou até sair de cedo aqui, ó, para o pessoal ver melhor ali. Ó. Idades, Zé? A foto foi para a credencial, Copa América foi 90 e alguma coisa. A Copa América do Chile foi 91, então essa aí é de 93. Eu tinha 20 e poucos anos. Sim, não tinha 30. Eu sou de 65, 2 de maio de 65. Isso, eu sei.
E agora tu vai fazer aniversário, então, daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Vamos fazer um aniversário como um amigo meu sócio de escritório hoje, que fez muito bonito. Um aniversário virtual. Eles montaram, abriram um chat e todo mundo ficou cumprimentando ele, cantamos parabéns, foi muito divertido. Conheci mais um desses tantos serviços para fazer videoconferência, para fazer lives. Legal. Que legal. Para fechar, para sintonizar, para situar o pessoal, né? Tu passasse por RBS, passasse pela Band, trabalhamos juntos nessas 2 emissoras. Hoje tu está de volta à Rádio Guaíba, onde tu participaste, já trabalhasse e acabou voltando em 2017 para a Rádio Guaíba. Né? Tá no ar já de novo, já está em casa, mas está no ar. Está resguardado, mas está entrando no ar de novo, né? Sim, voltei a partir da segunda passada a entrar no ar e estou muito feliz, até falava hoje com os companheiros, eu tenho a vontade de voltar para o estúdio, mas ainda há uma recomendação do Dr. Luiz Antônio Nazi, por mais uns dias a permanência em isolamento em casa, isolamento domiciliar, uma quarentena. Depois eu farei uma tomografia e um exame, o teste do coronavírus, e uma vez que eu esteja completamente recuperado, aí a gente vai ver com o Nando, que é o nosso gerente lá, e com o seu Claudinei Quirino, que é o nosso diretor, para ver como é que fica. Eu tenho vontade de voltar para o estúdio. A gente que é do estúdio... Imagino. A gente que é que nem o jockey e as joquetas. Eu estava vendo uma reportagem ontem muito interessante. Em tempo de pandemia, em São Paulo, em Cidade Jardim, eles continuam com as corridas de cavalo. E aí eu olhava, sentia na voz e no olhar daquela pessoa, no semblante, a fisionomia, que ela só faltava dizer, num clamor, não nos deixem a gente impedido de fazer o que gostamos, né? Ela queria continuar correndo. A gente quer entrar no estúdio e ficar lá conversando com os ouvintes. É o que a gente gosta, é o que nos realiza. Nós somos felizes por isso, né, Renato? A gente faz aquilo que gosta. É verdade. Tua estreia como narrador foi uma partida entre Cruzeiro e Ipiranga, na cidade de Campina das Missões, 1982. Puxa, mas tu andou fazendo pesquisa, assim. O Ipiranga é um clube de São Luís Gonzaga fundado pelo pai do Rogério Amaral, o tio Armando Amaral. O tio Armando era muito colorado. E dizem que brigão que nem o Rogério. Beijo, um abraço ao Rogério Amaral. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Nando Gross também, tá bom? E aí o tio Armando fundou o Ipiranga. E o Ipiranga usava as cores do Internacional, porque o tio Armando era muito colorado, então usava o vermelho. Era um clube forte de São Luís Gonzaga, disputava o campeonato estadual de amadores, e eu narrei como minha estreia. Tinha uma copa embaixo, os gambá ficavam ali bebendo e tal, repondo, e em cima tinha um tablado, e ali ficavam as emissoras de rádio. Ali eu estreiei, tremia. A Copa que não era de futebol, não era uma Copa futebolística, era a Copa mesmo aqui, ó. Né? Era parte Copa do etílica. processo. Copa etílica. Grande narrador Zé Aldo, olha aqui, ó, o pessoal já tá te vendo, o pessoal já tá, acho que a família, né, a torcida é grande, isso sempre é bom, vou colocar aqui no ar o desejo de sorte, de sucesso do Evaristo Pinheiro Rigueto. Forte abraço, meu compadre, estou assistindo e também torcendo pelo teu sucesso sempre, olha aí. É meu primo querido e, de fato, eu sou padrinho do filho dele, mas um padrinho um pouco ingrato, assim, eu não dou atenção pro menino, já faz um bom tempo que eu não dou um presente para ele. Vou ter que dar um jeito nisso, Renato. Tá certo. Um monte de gente nos curtindo também. Lá de Gramado, o professor Juan Carlos Trejo. O professor Juan Carlos é uruguaio, se eu não me engano, se não me falha a memória. Tu és argentino e o professor Juan, que está nos assistindo, é uruguaio. Olha aí, é Mercosul total no ar aqui pela rede Atitude Positiva. Fala, Os Zé. uruguaios são maravilhosos. Eu fui tratado na equipe do Dr. Nazi por um uruguaio, Pablo Barrios. Olha aí. Pai uruguaio. Aí, no Hospital Moinhos de Vento. No Moinhos de Vento. Quando ele falou o nome, eu disse assim, Pablo e Barrios, tem que ter um pé do outro lado, né? E ele disse, não, eu sou uruguaio. Mas uma figura queridíssima. Aliás, vou te dizer, Renato, às vezes Deus, no meio das dificuldades da vida, das vicissitudes todas, coloca umas espécies assim de anjos no caminho da gente. E a equipe do Dr. Nazi, espetacular. As enfermeiras do Moinhos, parece que entravam com asas de anjo naquele quarto, me tratavam de uma maneira, e foi um pouco esse lado humano
que elas o tempo todo tentavam provocar em mim, que foi me fortalecendo para eu ir me recuperando lá. Que legal. Zé, vamos direto ao assunto, né? Porque são 9h19 já. E tu deste já várias entrevistas, contaste. Vamos tentar 21. resumir. 21 entrevistas, imagina. Eu queria ir direto para a parte positiva, né? Já contaste como é que tu deixaste no Facebook lá, eu li todos os teus testemunhos, né? As tuas dores, teus sustos, mas tu foste, então, te tratar no Hospital Moinhos porque ele é uma referência em coronavírus, é isso? Ou foi uma casualidade? De novo, mão de Deus. Era sábado, dia 9, e eu estava me sentindo saindo desse mundo. Minha mulher ali agarrada em mim, me enrolou em toalhas molhadas, e aí eu disse, eu vou ligar para o doutor Luiz César Veiga, que é um dos nossos maiores otorrinos de Porto Alegre, uma grande competência, um grande profissional da área. Aí doutor Veiga disse, Zé Aldo, eu vou falar com o Naz, eu me dou bem com ele, e vou ver se ele te ajuda, te socorre. Não te entrega, segura, vai para o hospital, isso tem solução. Fica calmo, porque eu chorava muito, eu estava desesperado, eu dizia, eu já não suporto mais, doutor. Aí ele disse assim, na guerra a gente tem que entrar firme, com armas fortes, não dá para ir fraquinho, não te preocupa. O Moinhos vai te atender, vão ver se o Nazi te socorre, te ajuda para recuperar. E aí, então, por conta disso, logo em seguida eu adicionei o Dr. Nazi, nós nos falamos por WhatsApp. Eu falava com uma voz muito, por vídeo, né? Eu falava com uma voz muito fraca, porque eu não tinha mais forças. E a febre batendo acima de 39, querendo me liquidar, e eu não suportava mais. Aí o doutor Nazi disse, não, vai para o hospital, vamos te reavaliar, vamos fazer nova tomografia e tudo. E aí eu fui para lá domingo de manhã, fiquei todo domingo lá, e no final da tarde eles disseram, temos os resultados dos teus exames e temos uma ordem de internação. E aí eles me colocaram num quarto isolado, depois me colocaram num outro quarto isolado, e começaram a me medicar, para ver se eu não reagia. E te informaram que tu já tinha Covid? Já te informaram que tu estavas com a Covid? Eles não têm o resultado científico, o resultado comprovado, sim, porque a gente entra e faz os exames e eles te preparam, mas eles, pela experiência, já sabiam. Ali no Moinhos eles estão tratando pelos sintomas, e a experiência de tratar com os pacientes da Covid. Então eles têm lá uma tenda na entrada e as pessoas que já estão com as características da contaminação pelo vírus, eles já encaminham para um setor isolado, para evitar o contato com outras pessoas, com outros pacientes de outras moléstias. E foi o que aconteceu comigo. Eu já cheguei, já me botaram na cadeira de roda e já me levaram lá para dentro. Lá no Moinhos estão fazendo um trabalho sensacional. Nós espetacular. O Dr. Paulo Pitres, que é coordenador de pesquisa do Moinhos, e sexta-feira passada nos deu uma entrevista aqui de 1h10, contou tudo que está se fazendo em termos de pesquisa, de tratamento, de tentativas, né? Ele foi muito transparente, muito honesto. A entrevista está bombando, está batendo recordes aí. Mas qual era o momento que te assolou mais? Qual era a dor que te incomodava mais? Eu vi tu relatar dor na cabeça, dor no corpo. Qual é a dor que te fazia te desejar ir embora? Porque eu vi tu dizendo que tu queria morrer. É que o sofrimento é terrível, Renato. O mal-estar é insuportável. Chega a um ponto em que, de fato, tu quer ou me curem ou que eu vá dessa para outra. E isso era uma coisa presente em mim. Eu cheguei a conversar com o meu filho, eu tenho um único filho homem, e disse para ele, toma todas as providências, cremação, e nem te envolve, porque ele também está em isolamento. Tu tá brincando que tu já chegou nessa base? Sim, nessa sim, fase? Foi. Porque a gente sente em algum momento que parece que a nossa vida está nos deixando. E a gente chora, sofre muito, começa a passar por um estágio, o sofrimento é tal, de desestruturação psíquica e emocional e espiritual até, Renato. A gente começa a ver a morte muito de perto, sofre muito. Então, aí, como eu tenho repetido isso exaustivamente, Deus aparece no caminho da gente. Ele coloca as pedras, movimenta, e esses movimentos que ele faz é no sentido de não é a tua hora. Aí ele me colocou nas mãos desses profissionais do Moinhos de Vento, que são espetaculares. O Dr. Nazi, para mim, é uma espécie assim de autoridade, mas ele me tratava de um jeito tão afetuoso, tão carinhoso, para me estimular, porque no ponto em que eu cheguei, no 10º dia, o paciente já está aniquilado. Mas o 11º e o 12º dias são os piores, segundo a experiência clínica.
E aí eles me diziam, não, a tendência é piorar no sentido assim da agressividade do vírus ao teu pulmão. Mas nós vamos entrar com a medicação e tenha confiança, vai dar certo. E aí ele dizia, inclusive, tu tá ficando elegante, fininho, vai sair daqui que é um bailarino. Sabe aquelas coisas para animar a gente? Sim, sei como é que Mas eu não funciona. conseguia nem sorrir. Eu que tô sempre dando risada, eu já não tinha mais forças para nada. Qual foi o primeiro sinal que tu sentiste em casa ou no trabalho, na rua, que começou a te dar um cutuco que não era uma coisa simples? A gente não acredita, porque é muito leve, é uma brisa dentro da cabeça. Depois fui ler e é o vírus tentando se esconder nas células epiteliais do cérebro. Então eu senti uma coisa estranha dentro da Puxa cabeça. vida. E o pior para nós que somos homens, que pelas pesquisas que estão sendo feitas, dizem que ele dribla o sistema imunológico, a defesa do organismo, e por vezes o vírus ele se esconde nos testículos do homem. É uma coisa O doutor terrível. Pitres disse que tem várias possibilidades do coronavírus causar efeitos colaterais em vários órgãos diferentes. Então tem gente que sente, tu falou testículos, tem gente que sente no fígado, ele falou, e tem gente que dá trombose. Sim, Né? A trombose como consequência. a trombose é o ato final desse danado, desse vírus. Um efeito colateral final. Tu teve isso? Não. Eu, graças a Deus, a tempo e modo adequados, eu iniciei a medicação e consegui, porque o meu grande medo, tu me perguntou no começo, o meu grande medo era, eu tinha lido, que quem vai para a ventilação mecânica, só 20% volta com vida. E o meu desespero era não entrar na máquina. Aí eu ficava o tempo todo, quando eu percebi que tinha um indicador que eles controlavam, que era a saturação de oxigênio, quando eles colocavam a máquina, aquele aparelhinho no meu dedo para fazer a saturação de oxigênio, medir ali, eu ficava com o olho assim para ver o resultado final. E graças a Deus o meu nunca baixou de 95, mas o meu pulmão estava muito enegrecido, escurecido, eles chamam de vidro fosco, e se espalhou por todo o meu pulmão o processo inflamatório. Sim, no dia em que chegou o resultado aí dessa radiografia ou tomografia do pulmão, a gente falava pelo WhatsApp, eu te pedia um depoimento em vídeo, tu sempre muito solícito, cavalheiro, não me falou absolutamente nada, eu achei que tu estava bem, tu disse, não, eu vou preparar o vídeo aqui e te mando. Eu disse assim, tu estás bem? E aí tu falou, não, chegou a radiografia e meu pulmão tá preto. Eu, pô, mas onde é que tu tá? E tu tava já no hospital, que coisa louca, Zé. Sim, Foi rápido para nós, talvez não tenha sido para ti, mas assim, para nós foi muito surpreendente, né? Mas ele é muito acelerado, ele vai te destruindo um pouco a cada dia. Que coisa louca isso. Ele entrou muito de leve, eu me perguntava, mas será que é esse o efeito do vírus? Aí eu digo, não posso ser premiado, o mundo é tão grande, o negócio começou em Wuhan, lá na China, não vai chegar em mim, eu sou um filho de colonos ali do interior de São Luís Gonzaga, estou aqui escondidinho em casa, não vai me contemplar. Mas aí depois, quando começa a evoluir, ele começa nos outros dias seguintes, eu descrevo assim, metaforicamente falando, era como se passasse dentro da minha cabeça um morcego se debatendo. Pois é. E a garganta depois começou justamente a doer. O morcego, tu fosse escolher para fazer essa figura, né? Mas parece que tem um morcego para lá. A gente vê o voo do morcego, aquela coisa louca, né? E era isso que eu sentia, Renato. Aí eu comecei a me desesperar, eu digo, eu tô com isso. Eu cheguei a ligar para um amigo que é médico comum, nosso amigo comum que tu conhece, está lá em Bento Gonçalves, e especular com ele de eu ir para lá, que eu queria fazer o teste, eu queria ter a certeza. Aí eu fui ao Moinhos e a gente não fez o teste no meu primeiro atendimento. E o meu resultado confirmado, com testado positivo, só veio no dia da minha alta, depois que eu já estava recuperado. Porque essa é uma dificuldade que nós estamos enfrentando agora, talvez tenha melhorado um pouco. Há um certo rigor e um controle na realização dos testes. Eles só deixam meio que para a última hora, pelo menos estava sendo assim quando eu fui internado. Eu não sei como é que está agora, o governo está com uma política de tentar mudar isso. Sim, de fazer mais testes, inclusive testes rápidos. Zé, tu não tem a mínima noção de onde tu pode ter contraído este vírus, né? Nem eu, e penso que a imensa maioria das pessoas não tenham. Pode ser em qualquer lugar. Lá na Rádio Guaíba nós temos vários colegas que tiveram eu já ia te perguntar sobre isso.
Eu posso ter pegado de um deles, eu posso ter pegado em algum lugar, não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia Algum mesmo. convidado que possa ter viajado, né? Foi dar Sim, entrevista, apertou a mão de alguém lá, sim. porque é você, o Guilherme Bauer, o, Juremir, o Juremir Machado, o Davis também da técnica, né? Celestino Neto. Celestino Neto também é. Sim, sim. Puxa vida. E aí o Fábio Marçal pegou por osmose, pegou pela linha. O Marçal pegou antes de todo mundo lá em Brasília. E felizmente recuperou em casa. Aí foi casualidade. Estou Sim. brincando que foi uma casualidade que Sim. ele em Brasília. Mas uma coincidência, né? E casos de diferentes gravidades, vamos dizer assim, né? Sim, 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 Tonalidades. sim. O pior deles, o coitado do Guilherme. Com Ele, 37 anos, o Guilherme foi 37, massacrado, né? grandão, fortão. Tradução do sobrenome dele é Madeira Dura, Bauer. Bauer, madeira dura, é verdade. Mas tá Mas bem, tá em casa também, tá recuperado. Tá louco para voltar também, dividir o microfone com vocês lá na Rádio Guaíba. Falando nisso, Zé, como é que a gente está sobrevivendo sem futebol, Zé Aldo Pinheiro? Deve estar com uma sede de narrar uma partida. Nunca aconteceu isso na vida. Estamos sem gauchão, estamos sem Copa do Brasil, sem Brasileirão, sem UEFA, sem nada. E a perspectiva da retomada do futebol ela é um pouco vaga, Renato. Nós estamos aí com a intenção, eu há pouco li uma entrevista, um resumo da entrevista do ministro da Saúde, sorte para ele, ministro Nelson Luiz Teich. Novo ministro. Eu ouvi o William Vac dizendo que ele é do norte da Alemanha e que lá se pronuncia Taik, esse sobrenome dele, mas vamos deixar por Teich. Não vamos todo por mundo esse... está falando em Teich. Aí, vamos botar na lista do Cherini, né? Sim, daqueles que a gente... A portuguesa. O Brasil vai ter que passar por um processo semelhante ao que está acontecendo em alguns outros países, de uma retomada, ele diz, estrutural e pensada, gradual e organizada. Ele tem razão, mas em algum momento nós vamos ter que retomar, e aí se insere o futebol, que é um dos ramos da atividade econômica, da máquina da economia. A Alemanha retomou hoje, levemente, algumas atividades. Vi que o meu querido país, a Argentina, também retomou hoje. Os cartórios voltaram a registrar pessoas, voltaram a atender. Eles autorizaram... Também porque fez um isolamento maravilhoso, né? A Argentina, fez um sim. isolamento fechadaço, né? Antes que todo mundo fechou o país, ninguém entra, ninguém sai, todo mundo em casa. Isso nós demoramos um pouquinho. A imprensa teve um papel, a imprensa está sendo muito discutida, mas a imprensa teve um papel de conscientização que foi relevante. Um dia na história, lá na frente, a gente poderá contando essa história e dizer, não, a imprensa começou a noticiar e as pessoas começaram a se preocupar e se recolheram em casa. Mas eu até acho que ainda sem autorização governamental já tem um afrouxamento espontâneo e isso é arriscado. Isso é arriscado. Muito arriscado. Porque eles falam em segunda onda. Sim, tu pode inverno, né, Zé? Tu pode pegar de qualquer lugar e as pessoas estão andando, rindo, conversando pela rua. Eu considero um dos fatores preponderantes para a proteção que quando for à rua, quando sair de casa, use máscara. Todo mundo. Use a máscara porque é uma garantia a mais. E quando voltar para casa, lavar as mãos, fazer aquelas higienes que os infectologistas estão orientando. Olha só, o Milton Colgo, um dos maiores cinegrafistas do Brasil, né? Esse cara tem um olhar, um talento impressionante, já trabalhou conosco lá também, Zé. Milton Colgo está assistindo, está muito bom, está mandando abraços aqui. Milton Colgo, junto com a Arfoc, junto com o Itamar Aguiar, estão fazendo também uma ação solidária muito bacana que a gente vai estar noticiando em breve. O teu compadre voltou para dizer que todos estão assistindo, quase que todos estão assistindo, são convidados dele. Gaúcho Solidário, divulgador desta live. Ô, Evaristo, hein? Que legal, que bacana, Evaristo, que bacana. Você participa aí, manda a sua mensagem, coloca ali o comentário embaixo da nossa live no Facebook, que a pergunta e a mensagem vem direto para o Zé Aldo Pinheiro. Mas adianta fazer jogos sem abrir portão? Só para vocês narrarem para o espetáculo da televisão, do rádio, adiantaria fazer isso? É uma ideia da UEFA, né? Do ponto de vista de negócio, adianta sim. Os clubes, eu lia hoje que eles não tiveram nenhum contrato rompido com seus patrocinadores. Mas não há patrocinador que mantenha pagamento de um produto que não é exposto. Claro. Então, eles vão fazer jogos para
espetáculos, entre aspas, né, para eventos televisivos, e a televisão vai se encarregar de, com estádios fechados, sem público na arquibancada, transmitir esses jogos, porque aí vai expor as marcas. Aí tem os contratos da televisão, os patrocinadores da televisão à beira do campo, e tem as marcas que são patrocinadoras dos clubes, nas camisetas dos clubes e tudo. E isso tudo vai ser exposto, essa relação de negócio vai ser reencetada. E com um grau de proteção da imensa maioria, que são os torcedores, que não estarão no aglomero da arquibancada, e até mesmo a imprensa. A imprensa fará transmissões off-tube, dos seus estúdios, as rádios e também as televisões. Só entrarão lá os operadores técnicos. Ah, nesse caso não teria imprensa também. Não, esse é um projeto que está se... menos gente possível dentro do estádio, melhor. Está se delineando até agora. Mas isso é uma solução comercial, né, Zé? Porque Sim. falta a emoção da torcida, né? Bom, mas aí seria idealizar a realidade. Nesse momento não é possível isso. O que tem que se fazer é no limite da proteção da vida e no limite da necessidade de preservar a existência das instituições. Hoje eu ouvia o colega lá da Rádio Guaíba, que é especializado em automóveis, o Renato Rossi, dizendo que a Volkswagen, que é a maior montadora do mundo, com mais de 750 mil funcionários, pelo seu presidente, foi a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e disse, olha, se em 3 meses não voltar à atividade, quebra a Volkswagen, que é um gigante da economia mundial, global. Imagina o Inter e o Grêmio, que tem uma folha de pagamento altíssima todo mês, tendo que pagar esses jogadores e não tendo as receitas, não tendo as rendas decorrentes dos contratos, dos seus patrocinadores. Quebram. O Inter anunciou uma redução de orçamento do ano passado para este ano, e agora está anunciando uma redução imediata de mais 23 milhões, e o Correio do Povo de hoje dizia que o Inter talvez tenha que fazer uma redução orçamentária da ordem de 100 milhões de reais para poder manter. Então talvez ele tenha que cortar salários e tudo. E se não voltar ao futebol, como é que fica? É complicado. Essa solução comercial aí talvez seja viável para o show poder continuar. É uma solução intermediária, mas nesse momento, em algum momento, vai se impor uma necessidade de se fazer isso. Com algum risco, é claro. Ela me parece um pouco sem sal, né? Mas ela é financeiramente necessária, né? Vamos combinar. Mas a gente põe uma torcida gravada no ambiente. eu ia dizer, pega o cartuchinho aquele, claro, né? Cartuchinho de torcida sem ponto, né? E aí o operador é que fazia o gás da torcida. Renato Martins entrou, driblou, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, invadiu a área, vai sair um golaço e tal, e vamos soltar o verbo e vamos estimular. Olha que Renato Martins é novo jogador, te lembra? Sim. No Fluminense e Grêmio, eu acho, se eu não me engano. Puxa, não... Não fez nada. Não fez nenhum gol. Zé, olha aqui, ó, nossa produção também lembrou que tu também teve sorte, né? Além de talentoso, tu teve uma sorte maravilhosa. Uma sorte de ter sido cortado, se é que o fato aqui realmente procede, cortado da equipe da Gaúcha na Copa do Mundo da França. Não sei o que o Ranzolin decidiu lá, não tinha grana, não tinha nada. Não, como é que foi essa história? Tinha um projeto de cobertura. Tinha muito narrador. Que de última hora resolveu fazer uma redução de gastos. Então aí parte da equipe que estava credenciada, ainda que credenciada, foi retirada da escala. E eu fui na sala do seu Ranzolin e pedi para ele, seu Ranzolin, antes de eu vir para cá, queriam que eu fosse para o Paraná ser o substituto do Lombardi Júnior, que era um grande narrador lá, e que faleceu de uma forma trágica num acidente de barco. O barco pegou num cômulo de areia, ele foi projetado e teve uma perfuração de baço, os médicos não identificaram a tempo, ele acabou falecendo, mas enfim. Aí a família dele e a direção da Rádio Clube de Curitiba queriam me levar para eu ser o substituto dele no Paraná. Eu não cheguei a permanecer lá, a Rádio Guaíba me deu um aumento na época, eu permaneci, mas ficou aquele registro dos paranaenses. Eu tenho, nos dias ali em que eu publiquei aquele texto no Facebook, muitos companheiros de lá, Edu Brasil, várias pessoas, o Matheus de Londrina, gostavam muito de mim, gostavam do ser humano e do narrador. Aí veio a Copa da França e eu estava credenciado pela RBS e não tinha credencial para os narradores da Rádio Clube do Paraná.
E aí, então, eu falei com eles, e o Sidney Campos me disse, Aldo, então vem narrar pela nossa equipe. Daí eu falei com o seu Razzolin, olha, eles querem que eu narre por eles lá, Rede Católica de Rádio. Aí eu Uhum. fui credenciado pela RBS, narrei pela Rede Católica de Rádio, chegou um ponto que o Porque Browner tu me... já estavas credenciado, né? Sim, sim, Pela porque eu já Gaúcha. tinha credencial Aí, pela RBS. aí tu foste cortado da viagem, aí tu foi Sim. pedir pro Ranzolin, bom, já que eu tô credenciado, deixa eu narrar pela Rede Católica de Me, Rádio. Aí, me dá férias que eu tenho uma rede para narrar. Olha, Zé Aldo, essa rede é muito forte, eles são nossos concorrentes, eles são maiores que nós. Aquele ele falou jeitão, isso? maior, o seu Razzolin sempre, com aquele jeito muito... Não, ele falou isso Falou, mesmo? falou, claro, são as palavras dele. Mas Que maravilha. a gente vai analisar o teu caso. E aí eles acabaram me liberando, me deram férias e eu fui pela Rede Católica. E no meio da Copa, o Browner perdeu a voz, um resfriado, aquele ar-condicionado do centro de imprensa matou ele. E Aí é que entra um fator que eu te falei, que é o sim, início da história, né? Que é né, sim. a sorte também, né? Sim, isso. Deus sabe o que faz, né, Renato? Aí eu narrava de manhã, o jogo da manhã eu narrava na Rede Católica. E o jogo da tarde eu narrava na Rádio Gaúcha. Comecei a narrar 2 jogos por dia. Aí um dia estragou uma máquina, uma impressora do Razzolin, ele fazia os comentários dele todos escritos, né? E interpretava o texto no ar. Aí trancou a impressora dele, eu me joguei embaixo da mesa e tal, fui ali e resolvi. Aí a impressora começou a funcionar. Aí disse, poxa, temos um narrador que também resolve problemas com o computador, com a impressora. Que jeitão do seu Razzolin. Bom, quando voltamos todos da Copa, houve um processo de redução de quadro lá na RBS. E aí eles avaliaram que eu era jovem e interessado e que tinha feito uma boa Copa do Mundo. Ah, só um E pouquinho, aí, só vamos deixar claro uma coisa, tu sim, acabou narrando os jogos pela Gaúcha, porque o Brown ficou sim, sem voz. sim, por uns jogos eu também acabei narrando, para contribuir com a equipe. De E, férias, hein? De e aí, férias. não, aí nós voltamos, eles disseram, não, as tuas férias estão suspensas, tu vai receber salário normal, adicional de viagem e tudo Ah, mais, tá. como Que nós... legal, Eles foram maravilhosos comigo. Aliás, eu que só tenho legal. gratidão lá ao seu Nelson, a turma toda que me comandou lá durante muito tempo. Eles, Ranzolin além de um grande narrador, era um baita chefe, mas ele nunca te dizia sim ou não na hora, né? Ele não, sempre dizia, não. vamos ver, né? É, Vamos ele tinha uma, analisar. ele tinha uma técnica de gestão de pessoas que o cara chegava lá enfurecido, queria aumento, alguma escala que não concordava e tal. Ele fazia transformar o limão em limonada numa meia hora de conversa. O cara, Impressionante. cara saía da sala dele, não, aqui tá bom, isso aqui é o melhor, vou continuar me dedicando, olha o que está me esperando. Ele criava um universo futuro para ti e tu saía dali feliz. Aqueles sentimentos todos que entravam contigo na sala dele ficavam ali. E tu voltava para a redação para trabalhar entusiasmado. Ele tinha muita capacidade de E gestão de pessoas. pior é que era mesmo. Olha o Edson Vara aí mandando um abraço, grande papo. O Edson Vara é um dos grandes fotógrafos do Brasil inteiro, né? Sim, Edson, querido. E o filho dele Fotógrafo de também é um grande esporte. fotógrafo. Também, o Diego Vara. Diego. Dois, pai e filho juntos, têm a empresa deles também, grandes coberturas e grandes fotógrafos. Zé, a família está te esperando para jantar. Aliás, Sim, só para fechar, cuidados com a família aí também, né? Tiveram que ser sim. tomados, obviamente, né? Para o pessoal Sim, chegar sim, perto de sim. ti, Nós isolamento, estamos, aquela coisa toda. nós estamos em isolamento. A minha enteada foi a que acusou primeiro um certo sintoma, mas como tem acontecido, Renato, por alguma razão que a gente não sabe explicar, às vezes as mulheres testam positivo e permanecem assintomáticas. Olha só. E os homens acabam desenvolvendo a forma grave da doença. Então, muito provavelmente aqui em casa, nós tenhamos tido 2 casos que não desenvolveram, da minha mulher e da minha enteada. Mas por conta dessa circunstância de dúvida, nós permanecemos todos isolados em casa. A gente não tem como expor as pessoas. Aí tem um componente que é de ética social. A gente não Claro, pode sair na rua, né? claro. Zé Aldo, muito obrigado pela entrevista conosco aqui. Que bom saber que está bem, está se recuperando. Esperamos que você volte lá para o estúdio o mais rápido possível, dentro, né, das normas de Sim. saúde, das condições necessárias. Mas que bom que os ouvintes já estão te ouvindo de novo, né, nativa novamente, e que o futebol volte aí para a gente ouvir as tuas narrações também, tá bom, Zé? Renato, querido, muito obrigado. Um prazer em falar contigo. As pessoas que estão te prestigiando, parabéns por esse projeto. Eu tenho uma postura positiva,
diante Um da cara bem vida. positivo. Uhum. E isso que nós precisamos incentivar mais, Renato, cada vez mais. Verdade. As pessoas acreditarem em si, acreditarem no mundo, nada de depressão coletiva. O mundo é bom. Às vezes a visão que a gente tem do mundo é que é distorcida, equivocada. Temos dificuldades? Temos, mas de cabeça erguida a gente consegue superar as dificuldades. É isso. Parabéns pelo projeto de vocês. Obrigado, Zé. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau, um Uma boa beijo, querido. noite. Beijo pra Uma ti. boa Tchau. noite. Tchau, Valeu, tchau. obrigadão. Tchau. Zé Aldo Pinheiro, nosso convidado desta noite, desta live, dessa entrevista ao vivo, dessa transmissão, desta segunda-feira. Ele que foi contaminado, né, com a Covid-19, passou por um período de superação da doença e, felizmente, está tudo bem agora e contou um pouco da sua experiência. Mas é um homem que também tem muita história de rádio, muitas histórias de futebol, muitas histórias de narração, de bastidores. Ele é muito rico de histórias. E um sujeito querido, como vocês viram, quem não conhecia, né, acabou conhecendo um pouquinho do José Aldo Pinheiro, este argentino de Puerto Banda, mas que em seguida também foi trazido para São Luís Gonzaga, né, e aí cresceu ao lado da sua família paterna. E ele foi rever, até podia ter falado com isso, mas ele estava com pouco tempo também, porque estava com um jantar marcado, foi rever a mãe, né, Maria del Pilar, somente aos 27 anos. Ela também agora não desgruda mais da mãe, ela que é bonaerense, está lá vivendo em Buenos Aires ainda. Conosco, Neuza Galifrois, curtindo essa live, o Henrique Azeredo, Gabriela Zambrano Ávila. A Gabriela é uma grande caçadora de boas notícias, é uma das nossas guardiãs, das nossas grandes caçadoras aí, que nós temos uma turma legal de caçadores de boas notícias. Gente que nos manda notícia boa, nos manda link, nos manda, ou então marca com o hashtag Atitude Positiva as notícias, e a gente vai lá e caça. Gustavo Piardi é o diretor do Tech Park da Fevale, que vai fazer um pitch maravilhoso agora no próximo sábado, né, com novas startups, com novos projetos, sempre incentivando muito a tecnologia, a inovação dentro do Tech Park da Fevale. Conheci lá, tive o prazer de estar com o Gustavo Piardi dentro do Hub One, que é a parte do Tech Park que fica junto à Fevale em Novo Hamburgo, e é sensacional. Estamos levando algumas ideias para lá também da Atitude Positiva, porque a Atitude Positiva também é inovação. Juliana Portela, Ana Fagundes, Orian Kubasque, grande Orian, professor Orian, conosco, Miro Bacim, jornalista, colega, Cris Melo também está conosco aqui, todo mundo curtindo a live do Atitude Positiva, lives todos os dias, praticamente todos os dias, 9 da noite. Essa semana, alguns dias a gente de vez em quando dá uma folga, mas a gente voltou com tudo, com as lives, e de vez em quando a gente faz algumas lives à tarde também. Não fazemos mais lives às 19 horas, porque às 19 horas é horário de pico de internet, tem um monte de gente fazendo live, a internet tranca, é muito, 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 muito complicado. Então as nossas lives ou são às 2 da tarde, 3, ou à noite, 9 horas da noite. Quando não é meia-noite, me dá às vezes, né, na telha, e eu faço lives à meia-noite. Valoresqueficam.com.br. Olha aí, eu queria mostrar para vocês esse site da Assembleia Legislativa, que é um site que explica tudo, como é que você pode fazer para deixar o dinheiro do imposto de renda devido aqui no Rio Grande do Sul. São os valores que ficam até 3% do seu imposto de renda, você deixa para o fundo da criança e do adolescente, ou então o fundo da pessoa idosa. Até dia 30 de junho você faz a declaração do imposto de renda, você pode procurar o seu contador, ou então a unidade da Receita Federal para se informar. E nesse site aqui também, ó, o que, por quê, como, quem, quais são os parceiros da Assembleia Legislativa, porque com a Covid-19, mais do que nunca, o Rio Grande do Sul precisa de você. Destine parte do seu imposto de renda para fundos beneficentes do nosso estado. Olha, ó, explica como é que é, explica a atitude dos valores que ficam, quem pode participar, quais são as vantagens de destinar, quem é que recebe, quais são os grandes beneficiários desse fundo, né? Destes recursos que você pode doar, as entidades que são parceiras, enfim, está tudo presente nesse site, muito bem feito, muito bem bolado, muito bem explicado, com o Borghetinho, com o Guri de Uruguaiana, valoresqueficam.al.rs.gov.br.
entre lá e faça a sua doação, fale com o seu contador. Aí eu voltar aqui. Isso aí, ó. Meu café já terminou hoje. Já é um café que é maravilhoso. Daqui a pouco eu vou pegar uma outra xícara, porque o café Lavazza de Turim, representado pela Espressomatic aqui em Porto Alegre, é maravilhoso. Espressomatic é do André Dapoian e da Andréia Dapoian, casal de empreendedores que representam vários cafés. Procura aí no site, procura no Google espressomatic.com.br. Aqui a Sun Motors está fazendo uma série de promoções vantajosas e uma ação solidária para profissionais de saúde. Carros que são de serviços de saúde, recebem uma série de serviços gratuitos lá na Kia Sun Motors. Você pode se informar no site da Kia, ou então 3319-6000. 3319-6000 também você pode agendar a revisão. O pessoal pega o seu carro em casa, revisa e devolve o seu carro. Você não sai de casa, fica de quarentena. É uma maravilha o que a equipe do Jefferson First não faz por você. Kia Sun Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370, por enquanto funcionando home office, mas tem o telefone que é o 3319-6000. Instituto de Medicina do Esporte, do Dr. Félix Drummond. O Dr. Félix Drummond está voltando na quarta-feira, dia 22 de abril, a trabalhar aos poucos, né, atendendo novamente os pacientes, agendamento prévio de consultas médicas pelo 99164-9642, e as pessoas que têm fatores de risco podem ser atendidas também pelo atendimento domiciliar. Fisioterapia, pilates e as consultas de forma online, as consultas com o médico do esporte, com fisiatra, nutricionista, tudo isso pelo 99164-9642, Instituto de Medicina do Esporte. Para a hora do almoço do Tartone, teleentrega lá do Bourbon, do Shopping Bourbon Country, da minha amiga Fernanda Tartone, chefe de cozinha maravilhosa, com as suas receitas sensacionais. Então, Tartone, você liga e você pede. Pode pedir pelo iFood também, ou então pode pedir pelo 99615-8784, 99615-8784. Tem tiramisu de sobremesa, ou tem o almoço Facile. O almoço Facile do Tartone, R$ 39,00, com um cardápio maravilhoso de dar água na boca. Allsigns faz toda a adesivagem, sinalização que você precisa, banners, allsigns-rs.com.br. Sandro Tizotti trabalhando em casa, em home office e atendendo todos os seus clientes, allsigns-rs.com.br. Smartback, Rua Padre Chagas 67, voltando a atender. Os serviços de assistência técnica de telefones, eles já podem voltar a funcionar. Então, Daniel Blanco já reabriu a loja e você pode agendar pelo 3907-0405. Esse número também é o WhatsApp, ok? 3907-0405, ou então vai em smartback.com.br. Olha, tela quebrou, problema de câmera, problema de memória, problema de botão, o Daniel resolve tudo em termos de smartphone. smartpack.com.br. São esses os nossos parceiros, as marcas, as empresas que acreditam na rede Atitude Positiva. Duas informações para fechar. Olha, não, o Ricardo Mendes está aqui com uma pergunta. Deixa eu responder, Ricardo. O Ricardo chegou um pouquinho depois, mas não tem problema, a gente responde a pergunta do Ricardo Mendes. O Zé Aldo sabe onde pegou o vírus? Não sabe. Eu perguntei para ele isso, Ricardo, ele não tem a mínima ideia de onde possa ter pego. Ele, na Rádio Guaíba, tem a coincidência de outros colegas terem tido também coronavírus, então pode ser um convidado, entrevistado que foi lá, que viajou, pode ter sido no corrimão, pode ter sido no celular, pode ter sido na rua, pode ter sido em qualquer lugar, não tem, infelizmente, não tem nenhuma pista de como é que ele pegou esse vírus, né? O José Aldo Pinheiro, que foi nosso entrevistado essa noite. Obrigado, Ricardo Mendes, pela audiência de estar conosco aqui na Rede Atitude Positiva. A Rede Atitude Positiva, não esquecendo que você também acessa pelo atitudepositiva2020.com.br, lá tem notícias, tem artigos, tem muita notícia boa e todos os nossos canais. YouTube,
Tem, tem o LinkedIn, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, a fanpage cheia de notícia para vocês, cheia de notícias boas para você. Nossa redação não para. E a novidade é que amanhã, dia 21 de maio, deixa eu até botar aqui ó, no ar, olha que legal, que a Coletiva.net, o maior portal de comunicação do Rio Grande do Sul, já noticiou hoje que amanhã, dia 21, né, tem novidade no ar. Amanhã, dia 21 de abril. Seria um feriado, né? Seria um feriado, mas é um dia normal para todos nós. É uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito louca. Mas olha aí, ó. A Coletiva está noticiando a chegada do Spotify, da rede Atitude Positiva. Olha que legal. O Spotify vai ter mais de 40 áudios de notícias positivas, notícias que a gente fez para a Rádio Clube em Canela. Um abraço ao meu amigo Braulio Ricardo, coordenador da turma lá da Rádio Clube de Canela. Também os áudios que nós fizemos para a agência Rádio Web nos últimos 3 meses. Está tudo arquivado lá. Um abraço a Paulo Giovanni Borges, diretor e criador da agência Rádio Web, que transmite e distribui o nosso conteúdo do Atitude Positiva para mais de 2.400 rádios em todo o país. Sabe o que é isso? Puxa vida, deixa eu ler a notícia aqui, ó. A Rede Atitude Positiva, do jornalista Renato Martins, lança nesta terça, dia 21, mais um eixo da sua plataforma, o podcast. A intenção era lançar esse podcast num coquetel com convidados, celebrando a chegada da ferramenta de áudio, mas por conta da quarentena os planos tiveram que ser mudados. E aí a gente não podia deixar de colocar no ar, né, os áudios todos, e você pode acessar aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você, quando você clicar ali na notícia da Coletiva.net, você já vai conseguir entrar no Atitude Positiva Podcast, que só estaria pronto a partir da meia-noite, né, meus amigos? Mas a partir da meia-noite, mas eu estou aqui dando em primeira mão para vocês, que são meus seguidores, que são os meus grandes colaboradores dessa rede. Olha aí, ó. Já está no ar. Já está no ar ali todos os áudios, né? É uma coisa impressionante o que a gente preparou de áudio. Já tem mais de 50 áudios agora. A gente fala 40, mas já tem mais de 50, porque a gente vem trabalhando isso seguidamente. Está no Spotify, né? O Atitude Positiva. Deixa eu dar um play aqui. Será que vai sair no ar? Se der um play aqui? Vou mostrar aqui. Da cultura e da tecnologia como eixos que estão crescendo muito. Vou puxar aqui para o início, ó. Atitude Positiva no podcast com Renato Martins. Bom dia, Braulio, amigos da Clube. Queria ressaltar o crescimento da cultura e da tecnologia. Eu não sei se o áudio saiu aí para vocês, mas esse é mais ou menos um aperitivo, né? Um aperitivo do que a gente vai fazer aí com o Atitude Positiva no ar. A gente vai colocar entrevistas, a gente vai colocar comentários, a gente vai colocar alguns trabalhos inéditos, algumas entrevistas especiais. Aí, por enquanto, estão os áudios das principais notícias boas das últimas semanas, tanto da Rádio Web quanto da Rádio Clube, armazenados para você ouvir no Spotify a partir de amanhã. Esta é a grande novidade da Rede Atitude Positiva a partir de amanhã, dia 21. Além do nosso site que você está vendo na tela, além também das nossas lives que continuam. Amanhã à noite, bom, primeiro eu vou estar amanhã, 5 da tarde, eu vou estar com a Lucélia Ourique no Papo de RH, na live dela. Vamos estar falando sobre notícias boas no meio da pandemia, essa atitude positiva em tempos de quarentena. A gente vai estar participando na live com ela. E à noite, 9 horas da noite, nesse horário tradicional das nossas lives, das nossas transmissões ao vivo, a gente vai estar falando sobre outro assunto. Deixa eu colocar aqui o nosso assunto, a nossa pauta de amanhã, que é com o professor Max Rettinger. O professor Max Rettinger, ele é um cientista, é um doutor em educação, que é um grande professor, um grande educador e um grande palestrante também. O Max Rettinger vai estar conosco amanhã para falar sobre educação em tempos de isolamento. Esse é o nosso tema aí
da live de amanhã, ó, 9 da noite, aqui na Rede Atitude Positiva. O que nós vamos falar com o Max? Nós vamos falar sobre, será que está dando certo essa educação virtual? Será que está dando certo essa educação à distância, gente? Será que nós, pais, estamos conseguindo, né, fazer com que as crianças se compenetrem, que elas absorvam realmente assim, o conteúdo suficiente? Será que elas estão aprendendo virtualmente? Qual é o grau de compenetração, qual é o grau de percepção, de absorção de conteúdo das crianças através das ferramentas digitais, das ferramentas online? Eu tenho 3 filhos, eles estão tendo uma certa dificuldade, sinceramente. Estão fazendo algumas tarefas ali e tal, mas não é aula, né? A aula presencial a gente sabe que não é substituída, mas será que há pelo menos a possibilidade de amenizar, de compensar, né? De compensar esta educação virtual, essa educação à distância? Isso ressuscita um outro assunto que eu vou discutir amanhã com o Max, que é o homeschooling, né? Que o Brasil é proibido, que há uma discussão, nos Estados Unidos tem uma onda muito grande, e agora foi o homeschooling à força, que é home de casa, schooling, escolar. Então, assim, estudando em casa. À força, quem era contra acabou tendo que dar o braço a torcer, porque aconteceu à força. Esse é um dos nossos assuntos com o Max. Não é só sobre criança também. Eu estou fazendo um mestrado online, tenho uma certa dificuldade de aprendizado, mas as aulas estão fluindo muito bem lá na Fevale, está sendo muito bacana, os professores estão muito atentos, estão passando bastante conteúdo, as aulas estão funcionando barbaramente com as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, né? Que são os diversos aplicativos, né? Eu mesmo tinha cursos presenciais, estou transformando em cursos online. Vamos ver como é que vai ser essa experiência nos próximos meses, mas de qualquer forma, que bom que está acontecendo, que bom que está fluindo, que bom que o Max Rettinger vai estar conosco, doutor em Ciências da Educação, amanhã, 9 da noite, aqui neste horário, para as nossas entrevistas ao vivo aqui da Rede Atitude Positiva. Por hoje era isso. O Zé Aldo foi o nosso convidado de hoje, José Aldo Pinheiro. Nós vamos falar sobre alimentação saudável na sexta-feira também com a nutricionista Joselane Stirmer, tá? Às 5 da tarde, uma live muito bacana na próxima sexta-feira, porque, olha, ficar sem comer, ficar sem beliscar, ficar sem se empanturrar é difícil, meus amigos, é difícil. O Milton Cogo está dizendo que a nossa atitude positiva está aí, sucesso, desejando sucesso. Muito obrigado, Milton. Ricardo Mendes está batendo palminhas aí. Muito legal, muito legal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas curtições. Compartilhem. Essa live vai estar ainda na madrugada de hoje, já no YouTube, e amanhã a gente já vai estar publicando o link. E amanhã, no Max Rettinger, a gente vai testar um novo sistema de fazer ao mesmo tempo no Facebook e no YouTube. De repente, não vai nem precisar postar no YouTube depois com o professor Max Rettinger amanhã à noite. Uma boa noite de segunda-feira para vocês. Compartilhem a nossa live mais uma vez e confiram amanhã o nosso podcast Novidade do Atitude Positiva. Valeu, obrigado, abraços. Deixa eu colocar aqui para fechar o cartãozinho do Zé. É isso aí. Valeu, gente.